Figuras que fazem a história acontecer na Grande Manaus. Programa quemevocê.com, sob o comando dos jornalistas Francis Batista e Rosa Duval. O programa quemevocê.com está no ar, aqui na sua rádio web Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Olá! Boa tarde para você que nos acompanha todos os dias nas redes sociais, você que está aí conosco no portal Amazônia Sem Fronteira e também aqui na Rádio Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Como prometemos ontem, estamos de volta aqui para conversarmos com vocês e trazendo um novo candidato que está aí concorrendo às eleições desse ano, para que você possa conhecer a história dele, para que você possa conhecer suas propostas e escolher no dia 15 o seu candidato, o seu representante com responsabilidade. E aqui à minha frente já está o jornalista Francis Carvalho, ele que vai nos ajudar a conduzir o programa nesta quarta-feira, 4 de novembro. Ok? Bom dia, boa tarde, Francis. Muito boa tarde, Rosa Duval. Muito boa tarde ao candidato, né? Rosa, vamos dar continuidade às entrevistas aqui no programa quemevocê.com, aqui da Rádio Web Amazônia Sem Fronteira. E o nosso candidato hoje já está aqui no nosso estúdio, Rosa Duval. Sim, o professor Ali, você que está aí assistindo, você deve conhecer ou já ouviu falar no professor Ali, pois ele é o nosso convidado. Hoje ele já está aqui, mas antes de falarmos de propostas, vamos primeiro conhecer um pouco sobre sua trajetória, sua vida, saber quem é o professor Ali, quem é você? Boa tarde, Rosa, boa tarde, Francis, né? É um prazer poder participar do programa e falar um pouquinho, né, da nossa trajetória, da nossa vida e daquilo que a gente pensa como vereador para a cidade de Manaus. Então, eu sou professor, né, já há mais de 25 anos sou professor, sou formado em matemática, em direito, em contabilidade pela Universidade Federal do Amazonas, né, as 3 graduações são pela UFAM. Atualmente sou professor no cursinho pré-vestibular, né, trabalhando com jovens que querem chegar à universidade pública, né, que tem esse sonho de chegar a uma universidade pública. Sou também presidente da Federação de Basquetebol do Amazonas, onde a gente desenvolve trabalhos voltados para a prática desportiva do basquete, que infelizmente com a pandemia estamos com boa parte das atividades paralisadas, né, pela falta de quadras, pela falta de espaço e pelas restrições impostas, né? Mas a gente tem um trabalho legal também à frente da federação. E agora candidato pela 4ª vez, né, crescendo a cada eleição, subindo e confiante que a gente vai chegar a uma vitória e poder servir a população de Manaus. Você é amazonense? Amazonense, filho de pais libaneses. Conhece bem Manaus, não é isso, Francis? Com certeza. Mas as pessoas que querem participar podem ligar também, Sim, né? Sim, com certeza. Você que está nos ouvindo pela Rádio Web Amazônia Sem Fronteira, também pelo nosso Face, e também lá, Rosa, lá no canal no YouTube, né, da Amazônia Sem Fronteira.com.br. E o Instagram. E o Instagram também. Você pode já mandar suas perguntas aqui para a nossa redação, pelo telefone 3302-1441 ou pelo nosso WhatsApp 9521-2322, dona Rosa Duval. É isso mesmo. Professor Ali, já conhecemos um pouquinho sobre a sua trajetória, o senhor é professor, mas nós descobrimos também que antes de o senhor ser professor, o senhor tinha um outro sonho, não era isso? O senhor queria uma outra profissão? Isso, né? Quando eu terminei, né, estava terminando o ensino médio, eu tinha 2 desejos, né? Um que era o jornalismo, né? Ser colega de profissão de vocês, e o direito. Né? A minha grande vontade era fazer jornalismo ou direito, né? Mas os caminhos me levaram para a matemática, né? Porque eu dou aula de reforço desde os 16 anos. Eu comecei como professor de reforço quando era aluno do 2º ano do ensino médio. Então, como o destino foi me levando para dar aula, eu abdiquei um pouco desse sonho, né? E até cheguei a passar para jornalismo, né? Há um tempo, só que infelizmente eu não pude cursar porque eu tive que optar por dar aula. Mas eu também consegui cursar direito e me formei. Né? Então, o sonho de jornalismo, infelizmente, ficou um pouquinho para trás, mas do direito eu consegui concluir. Né? Agora, também, com o passar do tempo, meu sonho era fazer a diferença na educação. Quando eu percebi que o meu caminho era dar aula, né, eu percebi que eu tinha esse talento e que a gente conseguia ajudar muitas pessoas por meio da educação, passou a ser, de fato, o meu desejo, meu sonho, e eu consegui, graças a Deus, ter uma trajetória muito legal, podendo ajudar muitos jovens a serem aprovados. Perdemos um jornalista, mas ganhamos um grande educador, né? Um grande professor. Candidato, agora que conhecemos um pouco sobre o senhor, sua trajetória, vamos
saber conhecer as suas propostas para a cidade de Manaus. Por que o professor Ali quer ser vereador da cidade de Manaus? Muito bem, né? Assim, não só porque eu quero, mas assim, com bastante humildade, porque as pessoas querem. Né? Porque quando a gente decide ser candidato a vereador, não pode ser por um desejo único e próprio, de, eu quero ser vereador. Né? É importante que tenham pessoas ao seu lado que acreditem que você tem essa capacidade, que você é capaz. E ao longo da minha trajetória de professor e como gestor esportivo, eu sempre demonstrei profissionalismo, coerência, responsabilidade, transparência e respeito com o meu trabalho. E eu acredito que na Câmara Municipal a gente precise disso, precisa ter transparência, precisam ter pessoas atuantes, que de fato façam aquele trabalho de fiscalização, de propor, e não aquele vereador que fica 4 anos escondido, que depois você diz, mas tá, você passou 4 anos lá e fez o quê pela população? Né? Então, ao longo da nossa trajetória como educador, nós mostramos por diversas vezes esse compromisso. E é esse compromisso que a gente quer levar para a Câmara Municipal. E por que o PSB? Então, o PSB é o meu único partido. Né? Eu entrei no PSB em 2007, quando eu me filiei para sair candidato em 2008. E o PSB, ele tem uma figura emblemática de muito respeito, que eu admiro muito dentro da política, que é Serafim Corrêa. E, além do Serafim Corrêa, um grande nome que também já cresceu bastante no PSB e que na época foi quem me levou para o PSB pelos nossos longos anos de amizade, é o Marcelo Serafim. Também que é não só um político, mas um amigo e irmão que eu me espelho muito. Então, a seriedade com que Marcelo Serafim e Serafim Corrêa conduzem o PSB fizeram com que eu permanecesse no partido e continue lá, por ideais mesmo, por acreditar naquilo que eles sempre carregaram ao longo dos anos. Serafim como prefeito, né? Não que ele não pudesse ser governador, né? Capacidade ele tem bastante. Como prefeito, como vereador, Marcelo Serafim como deputado federal e vereador. Então, esse espelho que eu tive na política, eu procuro manter e me sinto muito à vontade, porque o PSB é um partido correto, de gente honesta, de gente trabalhadora, de gente que leva a coisa pública muito a sério. Candidato, a política para o senhor é um desafio? No momento, eu vejo que a política como um todo é um desafio, porque as pessoas estão desacreditadas. Né? Aquilo que era para ser, de fato, muito bom para todos nós, que é o que transforma as nossas vidas, é o que cuida da nossa vida no dia a dia, tem sido um tormento para a população. E em várias conversas que a gente tem, em visitas em bairros, e com os próprios amigos, as pessoas que a gente convive no dia a dia, a principal reclamação é que o candidato vem, conversa, ganha, depois de 4 anos, some, depois de 4 anos quer aparecer de novo e não faz nada. Então as pessoas vão desacreditando. Né? Por isso que é importante dizer às pessoas o quê? Acredite nas propostas, confie nas propostas e converse com o candidato. Não acredite naquelas promessas de quem vai chegar e dizer, olha, vou ajeitar a tua rua, vou mandar construir um hospital, vou reformar a tua quadra, porque a gente ouve isso. E o senhor difícil, né? O senhor falou em... O senhor pode vir passar? Não, está tranquilo. Nós estamos ao vivo aqui, programa ao vivo é assim, né? O senhor falou em candidato que aparece de 4 em 4 anos. Isso o pessoal já está combatendo. E é uma rejeição muito grande por conta disso. E agora eu lhe pergunto, como sempre nós perguntamos aqui a todos que passam por aqui, o senhor está visitando comunidades, o senhor está visitando bairros, o senhor tem sentido essa rejeição do povo? A rejeição com aqueles que já entraram e não fizeram nada. Não com gente nova que quer trabalhar e que tem uma história por trás. Né? Eu tenho uma trajetória muito legal, né? Com bastante humildade, tenho orgulho daquilo que eu construí. Né? E isso mostra credibilidade para as pessoas. E quando eu vou ao bairro, eu converso olho no olho, eu visito a casa da pessoa e a gente conversa mesmo. Né? E ela pergunta, ela ouve, ela olha as ideias, as propostas, a gente é muito sincero. Eu não posso chegar na casa da pessoa e dizer, olha, a tua rua amanhã vai estar asfaltada. Amanhã a praça vai estar reformada. O vereador não faz isso. O vereador, ele propõe, ele fiscaliza, ele vai até a prefeitura, ele vai até o secretário, solicita, faz requerimento, ele cobra. Agora, ele não executa. E o que tem acontecido? Tem vereador que vai, promete, tem gente que acredita e ele não cumpre, e não vai conseguir cumprir. Então, a gente ouve muito, mas graças a Deus, para pessoas novas, que é o meu caso, eu não tenho encontrado rejeição. Porque eles veem a seriedade e eles dão esse voto de confiança. E a gente vai cumprir com esse voto de confiança. Candidato, caso o senhor seja eleito, o senhor vai continuar ainda dando aulas? Nossa, eu adoro essa pergunta. O que acontece, né? A principal pergunta que os meus alunos fazem, né? Isso eu falo sempre porque é importante, né? Até para dar uma tranquilidade para eles, né? Primeira pergunta que eles fazem, professor,
A gente vota no senhor, a gente acompanha, a gente gosta, eles compartilham muito, curtem muito, me ajudam bastante, né? E eles perguntam, o senhor vai continuar dando aula? E aí eu digo com toda tranquilidade, é um compromisso que eu tenho firmado em todas as reuniões, tem vídeo gravado, pode cobrar. Vou continuar dando aula. Né? A atividade de vereador ela é compatível com uma profissão. E aí, contanto que ele não interfira no andamento do mandato, é possível. E o horário do professor é muito flexível. Você tem horário de manhã, tarde, noite, sábado, eu dou aula dia de sábado também. Né? Então você tem condição de manter. E eu quero manter por quê? Porque eu não quero esquecer de onde eu vim. De onde eu vim, da sala de aula, como professor, trabalhando com jovem. E eu quero, enquanto ser vereador, continuar esse trabalho junto com os jovens. E eles terem a oportunidade de, quando quiser falar com o vereador, eles vão estar diante de um dando aula para eles. Então meu compromisso com a educação vai continuar. Isso é um compromisso firmado. E é outra situação. Política não é profissão. Eu não vou ser, como profissão, vereador. Não, eu vou estar vereador. Minha profissão é professor. Então, vou estar vereador para ajudar a população de Manaus e vou continuar professor para cumprir com a minha profissão, meu papel de educador. É isso aí, eu não abro mão. Professor, Rosa, só o raciocínio da... É surpreendente, né? Porque o senhor tocou num assunto muito importante. Era justamente o que eu ia comentar. É sobre a profissão. O senhor é professor de muitos anos, né? Então, o que a gente nota hoje, professor, candidato, hoje chama... Pode ficar à vontade, eu tenho orgulho, né, de chamar de professor. O que a gente nota hoje é que muitos que já estão lá, dos 41 vagas lá na Câmara Municipal, eles tratam a política como se fosse uma profissão. E aí, muitas das vezes... Já se perpetuaram no poder. Olha, por isso que, se você me permite, eu vou voltar a falar do meu espelho na política. O Marcelo Serafim, que é vereador, né, de 3 mandatos, ele é farmacêutico. E ele continua trabalhando como farmacêutico. Ele exerce a função dele de vereador e muito bem exercida, né? É um vereador bastante atuante, e ao mesmo tempo ele atende, né, acredito que seja uma UBS, né, que ele, no próprio município, né, não sei bem, porque ele é concursado federal, ele é concursado estadual, municipal, né, ele tem, federal e municipal. Então ele continua trabalhando. Então isso me espelha. Ele continua vereador e continua com o trabalho dele de farmacêutico. Então eu quero continuar vereador, se Deus quiser, assim permitir, a população quiser, e continuar com o meu trabalho de professor, que é o correto. Né? O vereador tem que ter a profissão dele, tem que continuar fazendo o trabalho dele. Verdade. Ainda agora o senhor falou, eu ia perguntar justamente o que o Francis já perguntou, mas aí o senhor também tocou naquela parte que o povo acha que construir praça, reformar ruas é papel do vereador. Dar assistencialismo, tudo isso. É o pensamento do povo, muitas vezes, né? Trocar lâmpada, tudo isso acha que é o papel do vereador. Como é que você vai fazer para mudar o pensamento, caso o pessoal venha lhe cobrar, a minha rua está sem lâmpada, a minha rua está cheia de buraco, vocês não fazem nada? Sempre geralmente é assim, né? Isso, olha o que tem acontecido nas conversas, né? As pessoas estão mais esclarecidas. Isso aí independe do bairro, da condição social. Já está mais esclarecido. Eles já perceberam que não é assim que funciona. Né? Infelizmente, alguns ainda acreditam, mas as pessoas estão mais ligadas, estão mais atentas, que o vereador ele é muito mais atuante como fiscalizador e propondo. O vereador ele não troca, mas ele faz requerimento. Ele visita o bairro. Eu posso muito bem visitar o bairro, ouvindo a demanda da população, reunindo a comunidade, ouvindo as demandas, fazendo requerimento, propondo projetos e levando até a prefeitura. Para que a prefeitura vá até o bairro e, a partir da necessidade do bairro, ela faça o trabalho dela. Mas eu não posso chegar e dizer, olha, eu vou trocar tua lâmpada. Eu posso fazer um requerimento para a companhia de luz, solicitando que isso seja feito, porque no meu entendimento correto era a prefeitura mesmo, fazendo a sua fiscalização, saber o que é para trocar, o que não é trocar. Ou tem um telefone para isso, em que você liga o próprio morador, né? Olha, a lâmpada no poste tal, na rua tal, está queimada. Pronto, faz a solicitação e troca. Se isso de fato não acontece, qual é o papel do vereador? É cobrar isso. Então é fazer requerimento, levar até as secretarias, até os distritos de obras e tudo mais, e cobrar uma ação da prefeitura e da secretaria. Agora, ele dizer que vai reformar uma quadra, pintar uma quadra pública, aí é complicado, porque não pode, é um bem público, né? Você não pode mexer no bem público, só quem pode mexer é a prefeitura. Candidato, hoje a imagem do político no contexto geral está muito desgastada, nós sabemos, né? A população está desacreditada, há uma rejeição muito grande. Como o senhor lida com esse comportamento do povo, quando o senhor visita algumas comunidades, algumas zonas, como a Zona Leste, Zona Norte, Zona Centro-Sul? Como o senhor está lidando com essa rejeição? Assim? Então, né, como eu tenho dito, né?
Queres falar, Rosa? Não pode falar, professor. Não sou É que político, o pessoal né? está mandando mensagem aqui direto. Tá. Eu não sou político, né? Eu quero estar lá para fazer a diferença, né? Então, assim, há políticos bons. Nós não vamos também colocar todo mundo no mesmo saco. Tem políticos atuantes, propositivos, que defendem a população, que brigam por ela, e tem, infelizmente, aqueles políticos que ou fazem um trabalho escondido, que ninguém conhece, ou simplesmente se omitem, né? Apesar de toda essa, digamos, má fama que alguns levam, a população ela é muito receptiva ainda. Apesar disso, quando você para conversar, você mostra para ela as suas ideias, a sua sinceridade, mostra que eu não vou te enganar, eu não vou te prometer o que eu não posso cumprir, você muda essa imagem, né? Então, o que é importante é a conversa, é o contato. Tem que ter olho no olho com o eleitor. Professor, o senhor é um homem atuante nas redes sociais? Bastante. Bastante, né? O senhor sabe que as fake news hoje aí estão imperando, né? Bastante. Como é que o senhor lida com as fake news? Assim, inclusive, recentemente fui alvo de uma, né? E aí num primeiro momento a gente vai pela via judicial, né? Que é o correto, né? Então, o que eu penso, né? Primeiro é você, a partir das fake news, é você mostrar a verdade daquilo que possa estar falando a respeito de algo. E segundo é buscar as vias judiciais, para que a pessoa que lança fake news seja punida dentro da lei. Professor, eu sempre gosto, eu trato todo mundo como professor, porque até na academia... Fique à vontade. Na academia eu aprendi muito isso. Sim, claro. Nas suas caminhadas pelos bairros, as principais reivindicações dos eleitores, a gente sabemos que tem muitos bairros por aí que as pessoas dizem... Sim, muita carência. O senhor acabou de falar que nós sabemos qual é o papel do vereador, o que ele pode fazer. O papel do vereador, ele vai fiscalizar o executivo. Vai requerer, né? Vai propor, de acordo com a demanda. Como o senhor vê essas atitudes dos eleitores? Então, assim, né, as demandas são diversas, né, mas há muita reclamação quanto à questão do saneamento básico, que é um problema da cidade como um todo, que nunca foi resolvido, né, como um todo. Há muita reclamação pela própria estrutura das ruas, né? Recentemente visitamos um bairro em que uma rua está inacabada. E lá na prefeitura dá como uma rua feita. Como é que explica isso, né? Então, dele, né? Então é um abandono mesmo. Agora, uma das principais, principalmente dos pais, porque tem crianças menores, é com áreas de lazer, áreas de práticas esportivas. Você tem essa deficiência nos bairros. Quando tem, é uma área que você não consegue usar, porque tem usuário de droga, porque é abandonado, porque não tem acompanhamento de um profissional, é uma área largada, né? Em que você não tem uma atividade física realmente periódica, em que as pessoas possam ir lá e ter a ajuda de um profissional. Né? Então as pessoas sentem muito falta disso, de ter um espaço dentro do bairro para lazer e atividades físicas. Né? É uma demanda muito... Em todos os lugares que a gente vai, é uma das principais reclamações. O senhor, como amazonense, o senhor conhece bem Manaus. Manaus está sendo bem cuidada? Assim, né? Eu não gosto muito de entrar no mérito pessoal em relação a qualquer político, né? E tentar fazer sempre uma avaliação muito, muito clara, né? Acredito que no momento há acertos e há erros na cidade de Manaus. Né? Por exemplo, transporte público complicado, né? Você vê uma deficiência muito ruim, a questão da mobilidade urbana. Passaram-se muito tempo sem tocar e resolveram tocar agora, né? A toque de caixa esse final de ano, né? Tentando dar uma mobilidade. Mas, de um certo modo, eu acredito assim, que a cidade de Manaus ela tem uma boa estrutura, ela foi desenvolvida ao longo dos anos, né? Desde a época do prefeito Serafim Corrêa, agora no mandato do prefeito Arthur tem vários acertos no mandato dele, porém acredito que dá para fazer muito mais, principalmente em relação às áreas públicas, praças públicas, áreas de lazer, as quadras, né? Passaram muito tempo abandonadas, né? Apesar de algumas agora terem entrado em reforma, acredito que possa se dar uma atenção melhor para essas áreas. Candidato, agora nós vamos pular um pouquinho, vamos falar sobre as questões fundiárias, também que é o papel do vereador, né? Há muitas pessoas que ainda não têm o título definitivo de suas terras. O senhor propõe algum projeto, o senhor tem algum projeto de regularização fundiária, caso o senhor seja eleito vereador da cidade de Manaus? A gente não chegou a tratar desse mérito, né? A gente trabalha muito naquilo que a gente conhece bem, né? Que é esporte, educação e a juventude. Mas a gente está aberto a todas as demandas, né? Boa parte dos bairros de Manaus é através de invasão, né? Que depois foram urbanizados e boa parte não estão regularizadas.
né? Então, nós estaremos à disposição para ouvir essas necessidades e propor diante da Prefeitura para que isso seja regularizado e os títulos de terra sejam dados definitivos para as famílias, né? Agora, isso é uma ação também do prefeito, né? Há que ter uma provocação para que a Prefeitura haja, mas tem que partir também da Prefeitura a vontade de regularizar essas terras, porque tem muita família que mora em local de invasão que não tem o título definitivo da sua terra. Nós fizemos uma pergunta aqui, candidato. O senhor construiu uma carreira envolvendo educação e esporte. Esses dois temas serão sua bandeira de luta. As principais, As principais bandeiras Isso. de luta. Inclusive tem o Nivaldo Mota aqui, que ele está lhe fazendo uma pergunta. Claro. Qual a sua proposta, candidato, caso seja eleito, para educação, esporte e lazer? Perfeito, né? Assim, vamos diferenciar um pouquinho, né? Quando a gente fala de educação, claro que o esporte está incluso, né? O esporte é uma grande ferramenta de educação, né? Mas falando de educação em especial, dentro da área de atuação do município, que é o ensino fundamental básico, até o 9º ano principalmente, é importante que a gente saia um pouco das matérias tradicionais que são importantes e comece a trabalhar melhor os temas transversais, principalmente empreendedorismo e educação financeira. Né? Então, são áreas previstas que podem ser inseridas na educação que ajudariam muito, né? Desde cedo as crianças conhecerem como mexer com dinheiro e como ter o próprio negócio. Hoje em dia, qual é o maior desejo? E a pandemia veio para mostrar isso, né? Qual é o maior desejo do cidadão? Ter o próprio negócio, poder tocar o próprio empreendimento. E aí, imagina você poder... E ninguém aprende isso na escola. Você não aprende empreendedorismo na escola. Você não aprende educação financeira na escola. A escola não é só para passar no vestibular, a escola é para te preparar para a vida. Mas como é que ela me prepara para a vida se ela não me prepara para enfrentar os desafios do dia a dia? Então é importante que a gente tenha projetos de inserção dessas disciplinas para que o adolescente, o garoto novo, possa aprender e se desenvolver melhor. Porque quando ele chegar com 18, 19 anos, ele já vai ter uma boa base. E ele vai poder tocar o próprio negócio. Vai que ele não quer fazer uma faculdade, que ele não quer seguir esse caminho. E na área do esporte, é estender uma parceria que a gente já tem. O que acontece? A Federação de Basquete ela tem uma parceria com a Prefeitura, em que a Federação usa um ginásio e, em contrapartida, ela oferece aulas gratuitas de basquetebol para a comunidade. É uma maneira que a Federação tem de retribuir para a população o uso do espaço público. E isso pode ser feito em vários bairros, com diversas áreas públicas, em que as federações ou academias de esporte, academias de luta, podem fazer parcerias públicos-privadas e, a partir daí, oferecer esporte gratuito para a população. É uma forma. A outra forma é a própria Prefeitura, nas praças públicas e nas quadras, através de profissionais de educação física, sejam formados ou estagiários, oferecer aulas gratuitas para a comunidade, para o adulto, para o adolescente, para o jovem, escolinhas de esporte, de dança, atividade física. Então a Prefeitura tem como atuar nesse ponto e nós, enquanto vereadores, vamos pedir, né, e solicitar à Prefeitura propor para que seja feito. O senhor tem andado muito pelos bairros, pelas comunidades, como já falamos. O senhor tem visto, como é assim, o senhor tem visto, porque os bairros têm quadra de esporte? Boa parte, né? Boa parte, né? Essas quadras, elas estão sendo úteis para a sociedade, para o pessoal da comunidade? Elas desenvolvem mesmo a função do que, para que elas servem? Pois é, com a principal reclamação é que as quadras públicas estão lá e elas são usadas aleatoriamente. Né? Você não consegue, por exemplo, levar uma criança para brincar na quadra, porque tem as pessoas lá que querem praticar o mesmo esporte o tempo todo, ou, como eu falei, ponto de uso de drogas. Por quê? Porque fica lá largado, não tem um responsável, não tem um guarda municipal, não tem um profissional para acompanhar. Claro que a quadra tem que ser de uso da comunidade, a população tem o direito e deve usar a quadra, é importante isso, porém de modo organizado. Tem alguns bairros que a gente acompanha que é organizado. Que você tem um coordenador, você tem uma responsável, como o próprio do Pedro que a gente usa, tem uma coordenação, tem uma responsável que é organizado. Fora outras quadras, tem no Dourado, tem na Raiz, em que você tem horário para cada modalidade, em que são desenvolvidos projetos sérios. Agora tem quadras de bairros que ficam ao léu. O que seria importante? Você coloca um guarda municipal e coloca um responsável. Esse responsável destina horários para as pessoas. E para os projetos mesmo, coloca um profissional de educação física, que dê aula de futsal, ou de basquete, ou de vôlei, ou de luta, ou que coloque zumba, dança, alguma atividade que seja útil para a população de fato da comunidade, e não só deixar uma quadra lá livre com uma pelada. É claro que é legal, olha, esse horário aqui é para pelada, do basquete, do futebol, é legal. Mas é legal também tu ter horários para a prática do esporte, como o esporte de competição, para aprender, para a criança aprender a praticar algum esporte. Isso também é interessante.
Seria uma forma de usar melhor o espaço público. E ali serão descobertos novos Talentos, com novos certeza. Quantos e quantos não se perdem aí? Por falta de oportunidade. E é o que acontece no nosso centro. Né, na nossa escolinha que a gente desenvolve lá no Dom Pedro, que infelizmente agora por conta da pandemia está parada, além do ginásio ter entrado em reforma, né, ele está parado, né, por conta da pandemia não pode ser utilizado. Mas lá a gente descobre muitos garotos e garotas que têm aptidão para o basquetebol e que estão se desenvolvendo na modalidade. Imagina o quanto poderia fazer isso com outros esportes também. Né? Então, se a prefeitura puder oferecer isso nas quadras públicas, você não vai botar em todos os bairros, talvez, um centro desses, mas nas zonas em que você pode agregar os bairros próximos e nos bairros que tem quadra, você disponibilizar um responsável para tomar conta da quadra. Às vezes até o próprio morador se dispõe a fazer isso, a colaborar com a prefeitura. Apesar de que o ideal é um guarda municipal, um funcionário da prefeitura, né? Já que é um bem público, né? Deveria ser da própria prefeitura. Rapidinho, Francis, o senhor fala em guarda, muitos estão defendendo a guarda armada. O senhor concorda? Você é a favor? Desde que haja um treinamento adequado, é importante até porque assim, a criminalidade mudou. Né? A violência, ela né, se é que a gente pode dizer violência diferente do que era antes, mas hoje em dia a gente percebe que a criminalidade está bem mais cruel e está muito mais presente, infelizmente. Né? A partir do momento que você diz que um guarda municipal vai ter uma arma, é porque ele vai ser uma pessoa habilitada, ele vai ter habilidade para isso e vai ter treinamento. Assim como um policial militar. Agora, para você dar uma arma para um profissional que não foi treinado, que não foi preparado, que não teve um acompanhamento psicológico, que não teve curso adequado, aí não tem como. Mas a partir do momento que você dá um treinamento adequado, eu não vejo problema que o guarda municipal possa estar armado também. Mas, candidato, sempre toca nesse assunto sobre a guarda municipal armada, esses guardas não seriam um alvo para os bandidos? É uma decisão bem difícil, né? Porque assim, o próprio policial né? O que acontece é que a gente precisa ter uma presença mais efetiva da polícia, né? Então, tem que ter a prefeitura e o governo do estado trabalhando juntos. Né? Então, se você não consegue, né, se você analisar, porque é um assunto que tu não vai debater num dia, tu não vai decidir, vai ter que debater, conversar, ver as dificuldades. E aí o que acontece? Tu não pode deixar também o guarda municipal sozinho, com um cacetete na mão, para se defender e defender a população. Se a partir do momento que você consegue colocar o guarda municipal acompanhado dos guardas, da polícia mesmo, fazendo a ronda, aí eu não preciso do guarda municipal armado. Agora, se tu vai deixar o guarda municipal sozinho, é um assunto bem delicado, mas que com um treinamento adequado, eu acredito que ele não seria um alvo fácil, não. O senhor tocou num assunto legal, porque de primeiro, aqui no bairro do Coroado, aqui próximo, aqui o primeiro bairro da Zona Leste, né, que é o bairro do Coroado, antigamente a gente olhava os moradores, porque eu sou morador do bairro do Coroado, a minha família mora há muitos anos ali, e a gente via aquele monte de policial, o 11º DIP lá, na época era uma casinha só, a gente via aqueles policiais andando em fila indiana. A gente não vê mais. Hoje, apesar que não é da alçada do município, mas eu acho que está faltando voltar até para inibir o bandido que está lá na esquina. E aí, olha lá, você acaba tentando resolver um problema, de repente criando uma dúvida, que é essa que você falou, do guarda municipal armado ser um alvo fácil. Se a gente tem uma polícia atuante, eu não tenho necessidade de me preocupar com isso, mas a polícia precisa ser atuante. E, além disso, eu tenho que oferecer oportunidades para a população. Eu não posso deixar a população ociosa à mercê da criminalidade, do tráfico, sendo um alvo fácil de captação, né, de cooptação. Tem que estar ocupado, tem que estar estudando, tem que ter trabalho, tem que ter oportunidade, tem que ter atividade de lazer, porque isso tu afasta da criminalidade. E aí tu resolve o problema. Né? Agora, infelizmente, se a gente deixa uma polícia não é atuante, que não é presente nos bairros, como é que a gente vai se defender? É uma situação muito delicada e complexa, mas que tem solução. Candidato, deixa eu fazer essas perguntas para todos os candidatos que vêm aqui. O senhor é a favor ou contra a reeleição? Assim, eu tenho várias ideias a respeito disso, né? Eu penso que 2 mandatos é suficiente para você mostrar que veio, inclusive para vereador, para deputado estadual, federal, para qualquer um outro, né? Para prefeito, inclusive, né? Essa questão da reeleição, até poderia, o pessoal pode se reeleger quantas vezes quiser, pode, contanto que ela trabalhe, mas a gente não tem um parâmetro, né? De como é que eu vou medir isso, que a pessoa está trabalhando ou não está trabalhando, né? Então,
a partir do momento que eu não tenho um parâmetro, fica difícil da gente brecar. Né? Mas o ideal é que a pessoa não se perpetue na política, né? A não ser, como eu digo, que ela faça um bom trabalho. Porque todas essas dúvidas que a gente levanta, essas indagações, é porque a gente sempre pensa pelo ruim. Porque a gente pensa pelo político que não trabalha, e não pelo político que trabalha. Né? Então, pensa, o prefeito, o governador, há uma limitação. Mas, por exemplo, o vereador. Será que um vereador que tem um bom mandato não pode ficar 3, 4, 5 mandatos como vereador? Ou não? Acredito que sim, né? O problema é que, não sei qual é a mágica, que tem vereador que não tem trabalho que fica 3, 4, 5 anos. Agora, como é que a gente vai? Aí eu digo, você acaba inibindo quem faz um bom trabalho, né, limitando o mandato dele, porque tem outros que não trabalham. Você bota mais uma vez todos os políticos no mesmo saco. Em né? cima dessa pergunta dele, vereador, candidato, tem aquele vereador ou outro cargo também que ganha, foi eleito para aquele cargo, mas que na metade ele sai, deixa suplente e vai para um outro cargo. Como é que o senhor vê? O senhor concorda com... Não termina o cargo. O que eu penso? A pessoa tem todo o direito, né? Mas no meu entendimento de cidadão e não de político, mas de cidadão, o que eu penso? Eu não tenho nenhum receio de falar isso. Se eu sou vereador agora, legal. Daqui a 2 anos tem uma eleição para deputado estadual. Se eu quero ser candidato, eu abdico de ser vereador, então. E não fico nesse conforto de, eu sou candidato a deputado estadual, se eu perder, eu volto a ser vereador. Que aí eu não termino o mandato. Como eu digo, a lei permite, então a gente não pode criticar quem faz isso. Porque a lei permite. Eu digo, se a lei permite, não há o que eu criticar. Mas no meu entendimento, por exemplo, agora, tem uns candidatos aí que eu sou, sei lá, sou senador, quero ser governador. Isso depende da pessoa, né? Estou falando de um modo geral. A pessoa é senador, ela quer ser governador. Então ela deixa de ser senador e vem concorrer para governador. Né? Agora, mais uma vez, isso vem diante dos exemplos ruins, né? Porque a gente sempre pensa o quê? Tem os políticos que são ruins. A gente se baseia por eles. Porque, mais uma vez, eu digo, se eu tenho um deputado federal que tem um mandato bom, e ele resolve vir ser candidato a governador, ele perdeu, ele volta a ser deputado federal, mas ele é um bom deputado federal, então ele merece continuar. Então, são temas bem delicados, em que a nossa régua está sendo medida por quem? Pelo ruim. E não pelo bom. Mas eu penso assim, que seria bem interessante, tu daria, do seu ponto de vista das oportunidades políticas, você daria mais oportunidades políticas, mais gente nova dessa forma. Você se candidata a um novo cargo, você abdica do que você tem. Porém, como a lei permite, eu vejo com tranquilidade, não vejo nenhum problema a pessoa fazer isso. No caso, assim, o senhor falou aí, tem muita gente que o candidato ganha para ser senador, 8 anos ele vai passar, ele vem, ganha, vamos supor, deixa o cargo dele lá para concorrer aqui para o governo. Sim. É por isso que a gente vê muitas das vezes um cara que era governador no estado, depois volta para o Senado. Se não perder a eleição, mas é aquela coisa, muitas das vezes, assim, eles não estão enchendo a máquina pública, porque no momento que você passa para o seu suplente ali, ele consegue, vamos supor, de primeira aqui a eleição era 3 meses, aqui, a lei, agora é 45 dias, né? Mas era 3 meses. No momento que o suplente passa 3 meses ali, substituindo o senhor, eles já ficam... Mas eu acredito que ele não se licencia do cargo para ser candidato. Ele continua exercendo o cargo dele. Se ele é senador, ele continua sendo senador. Não é? Eu acredito que ele não se licencia, não. Por exemplo, eu sou vereador e quero ser candidato a deputado estadual. Eu continuo sendo vereador. Eu não peço licença e meu suplente assume. Caso ele ganhe... caso ele ganhe, mas quando ele ganha, ele sai todo. Praticamente mas assim, durante o mandato, por exemplo assim, eu sou, vamos supor, né? Eu sou vereador. Daqui a 2 anos sou candidato a deputado estadual. Se eu for candidato, mas eu continuo trabalhando como vereador, eu tenho que ir para a Câmara prestar meu trabalho de vereador. Então meu suplente não vai assumir no meu lugar. Ele vai assumir se eu ganhar. Mas a partir do momento que eu ganho e eu saio, a vaga está aberta, uma outra pessoa tem que assumir. Então não há gasto do dinheiro público. O dinheiro público usado continua sendo o mesmo. O que eu penso, o que eu digo, né? Se a lei permite, e eu digo, e a pessoa é um bom político, eu digo, eu nunca vou medir pela régua do pior. Eu vou pensar na régua do melhor. Né? Se ele é bom, né? Aqui o Marcos Barbosa, professor, está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Aqui a rede social está bombando, que bom, né? Aqui está mandando perguntas. Ele pergunta o seguinte: o senhor tem algum programa para capacitação de projetos esportivos com profissionais contábeis, gestores de projetos, fisioterapeutas,
profissionais de educação física e psicólogos, seria bem interessante, porque melhoraria a vida do pessoal da comunidade. Né? E isso, a ideia que eu digo, a ideia é que a prefeitura possa dar esse suporte. Inclusive, uma das nossas ideias é que na própria UBS haja um acompanhamento de nutricionistas, de fisioterapeutas. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a população não precisa disso, né? Só o médico, mas não. Fisioterapia também faz parte do tratamento de saúde. Nutrição também faz parte do tratamento de saúde. E isso pode ser ampliado e aí toda a comunidade usar. E aí que eu digo, a prefeitura tem na mão algo muito importante. Porque ela tem a parte da saúde da UBS, ela tem a prática esportiva. Você pode fazer um controle, e ainda tem educação, né? Você pode fazer um controle disso. Você pode fazer atividade física com as pessoas no bairro, e a partir disso, você tem um controle de saúde dela também com o apoio da UBS. Aí você tem acompanhamento de psicólogo, de nutricionista, de fisioterapeutas, né? Então, é uma parte. A outra parte da questão de gestão, o que acontece, né? Há vários projetos sociais muito bons. E normalmente a prefeitura lança editais em que ela pode capacitar esses projetos, mas aí são projetos, recursos da prefeitura, não do vereador. Né? Então o que você pode fazer é propor que a prefeitura lance esses editais para que projetos sociais que a gente tem nos bairros possam ser colaborados, como por exemplo, uma das propostas do nosso candidato a prefeito, né, o Ricardo Nicolau, é a parceria público-privada com as academias para que elas possam oferecer essa atividade física dentro do bairro. E aí é um suporte já para a comunidade também. O senhor tem projeto, professor? No caso, de repente, eu sou vereador em 2021 lá na Câmara, o senhor apresentaria para os seus pares projetos, o projeto o senhor tem um projeto desse que o senhor acabou de falar? Sim, temos. Como eu digo, o nosso principal foco é fazer com que as áreas de lazer, as quadras públicas do município sejam de fato utilizadas em parceria público-privada, principalmente com federações e academias. O grande desejo é que as quadras públicas elas possam estar recheadas de atividade física com modalidade de judô, tênis de mesa, basquete, vôlei, handebol, futsal, em que as federações possam ser parceiras da prefeitura e onde não puder ter a parceria, a própria prefeitura disponibiliza profissionais de educação física. Só que a partir do momento que eu falo nesse projeto, eu dependo do orçamento da prefeitura, da aprovação do projeto, da execução da prefeitura, né? Então não posso dizer que isso vai ser posto em prática, mas é uma proposta, uma ideia que já está formatada, pronta para apresentar. É porque a gente vê muitos por aí, muitos atletas aí nos sinais pedindo para participar, de eventos que vai levar o nome do Manaus, do Amazonas. Houve a extinção da Secretaria de Esporte. Essa vai ser uma das nossas brigas, né? Inclusive, como eu digo, o meu candidato a prefeito, ele já garantiu que vai voltar a Secretaria de Esporte. Então a gente entende que houve um remanejamento por questões financeiras e tudo mais, né, da prefeitura, por conta da pandemia. Porém, eu não posso extinguir uma secretaria que é especializada, Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. São as 3 áreas importantíssimas do desenvolvimento do cidadão. Como é que eu vou acabar com uma secretaria dessa? Eu não posso. Né? Então tem que retomar e há que destinar, claro, o orçamento do município vai ser aprovado agora no final do ano, para o ano que vem, né? Então vai estar amarrado já, mas é que se aprovar uma verba maior para essa área. A gente vê a necessidade da população de esporte e de lazer dentro dos bairros, né? E ordem de oportunidade para os jovens. O jovem não quer só jogar bola, quer praticar esporte, ele quer trabalhar também, ele quer estudar. E cadê a prefeitura com os cursos técnicos de auxílio ao jovem para capacitá-los para o mercado de trabalho? Cadê a prefeitura também para abrir as escolas, para oferecer esses cursos para o jovem, para fazer parcerias com as empresas para a captação do primeiro emprego mesmo, né? Aquele jovem que está começando, ele passa por um processo de capacitação e é inserido no mercado de trabalho, né? O senhor falando disso, agora eu lembrei de um episódio, uma pessoa precisando de uma vaga para o primeiro emprego. Aí ela dizendo, mas como é que eu posso ir para o primeiro emprego se quando eles pedem o currículo, eles querem experiência, eles querem o currículo recheado de cursos. Como é que eu vou conseguir uma vaga no mercado de trabalho? Aí que entra o poder público, né? Oferecendo as oportunidades, oferecendo as parcerias com as empresas através de desconto de impostos, de alguns subsídios, coisas desse tipo que sirva de incentivo para a empresa de que aquele dinheiro que ele está investindo na captação dos jovens seja benéfico de fato e não onere também tanto a prefeitura, né? A gente não pode onerar também o poder público, mas é importante demais, né? Eu quero trabalhar, eu não tenho experiência, quem é que vai me contratar?
Difícil, né? Você está acompanhando aí a entrevista do professor Ali aqui, que está mostrando, dizendo sobre os seus projetos, suas propostas. Caso ele seja eleito vereador e assumir uma das 41 vagas, né, Rosa, lá na Câmara Municipal de Manaus, ele vai propor essas ideias aí, né, dos seus projetos lá com seus pares. Agora, Rosa, vamos fazer fazer aquele ping-pong. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para ele, antes de irmos para o ping-pong aí. Moramos no Amazonas, né, professor? Sim. Mudando um pouco de esporte, de saúde aí. Moramos no Amazonas e quando se fala em Amazonas, se pensa logo em turismo. Perfeito. Certo? E hoje, por conta da pandemia, é um dos setores que mais está afetado, o turismo. O senhor tem alguma proposta assim para chamar as pessoas, para trazer visitantes para Manaus? Assim, como eu digo, não é aquela a nossa atribuição no sentido de ter afinidade com a área do turismo, né? Como eu digo, o vereador ele tem que estar preparado para tudo, de receber projetos. Eu posso não ter uma proposta, mas eu posso ter um colega vereador ou uma outra pessoa que tem um projeto legal e possa apresentar esse projeto e a gente inserir. Né? O que a gente observa? Né? Que a área do turismo ela foi muito, digamos, debilitada e uma das que mais foram atingidas. É importante ouvir a categoria hoteleira, de passeios turísticos, para saber de fato qual é a demanda deles. Né? Como não é a minha área de atuação, eu confesso que eu não tenho não vou mentir e dizer, eu tenho um projeto maravilhoso para o turismo, que é mentira. Né? O vereador, aquele candidato vereador que diz que tem projeto para tudo, nossa, super-homem, né? Está cheio aí. Até porque, assim, o vereador, o principal papel dele não é resolver os problemas da cidade sozinho. Ele vai propor, mas ele vai fiscalizar, porque a prefeitura é que tem que executar. Quem tem que ter o plano de governo alinhado é o prefeito. É o prefeito que vai comandar as mudanças na cidade. O vereador é o seu auxiliar, ele é o fiscalizador. Se ele tiver uma ideia legal, ele propõe para a prefeitura, ele propõe lá na Câmara, mas é a prefeitura que vai executar, os colegas é que vão aprovar. Então, dentro da área do turismo, é importante uma conversa com o setor hoteleiro, com o setor de passeios turísticos, para saber qual a principal demanda e a partir daí você criar um projeto para isso. Até porque a pandemia não acabou. Com certeza. Né? E vai precisar de auxílio, incentivo, algum subsídio, algum desconto em imposto, né? Alguma carência, alguma oferecimento de crédito para eles, para que eles possam... Porque além de desenvolver o turismo, é dinheiro que entra para a cidade. Quando a gente atrai turista, é dinheiro que entra. Então, o poder público, e não é só a prefeitura, o governo do estado também tem que estar atento a essa demanda. Candidato, o senhor falou em turismo, aí nós sabemos ali, tinha um projeto ali para Manaus Moderna, tinha lá uma coisa linda ali, que ia ser, né, ali na Manaus Moderna. A Veneza. Né, ia ser uma coisa legal demais. Só que a gente não viu, fizeram uma maquiagem ali, né, deixaram tudo do jeito que está, só pintaram aquela escada que estava, a escada que fica dentro d'água, né? Pintaram de amarelo e pronto. Se acaso o senhor foi eleito vereador de Manaus, o senhor pregaria pelaquela área ali, porque ali Manaus, as pessoas chegam, a Manaus está de costa. Olha, deixa eu te falar, eu tenho uma grande saudade do centro da cidade. Por quê? Porque desde pequeno que eu frequento o centro, que minha mãe tinha um comércio. Então, minha infância e adolescência foi toda no centro da cidade. E era maravilhoso quando a Zona Franca bombava, né? Que ali os coisas importados, ali aqueles calçadões da Marechal Deodoro, Guilherme Moreira, aquela área toda lá. E aquela outra Hotel Amazonas, que era grandioso e tudo mais, né? E com o passar do tempo, claro, a mudança, a cidade vai crescendo para outro lado, é normal, né? O centro foi ficando abandonado, largado. E assim, eu tenho um grande desejo, e seria uma ideia muito legal, se revitalizasse o centro e trouxesse as pessoas de volta para o centro. Isso você pode fazer como, além da revitalização da história de Manaus, dos prédios históricos, que é importante pela questão da beleza, você sente orgulho da história da cidade de Manaus. Você tem como oferecer espaços, aí entra espaço de lazer, espaço para as pessoas abrirem lanchonetes, restaurantes, para você trazer de volta as pessoas para o centro da cidade, para ela voltar a ser habitada. Você passa pelo centro 8 horas da noite, é um deserto só. Bate uma tristeza. E você imaginar, claro, né, é um saudosismo, mas o tempo passa, a gente sabe disso, mas há 20, 25 anos o centro, 8, 9 horas era super animado e era seguro. E agora você pode revitalizar, você pode criar ali a área do porto da Manaus Moderna, do mercado municipal. Pode. Aquela onde os barcos ficam, né, ancorados, que é uma loucura para tu descer.
Não custa você ficar... Custa, na verdade, financeiro, mas não custa em termos de um projeto Mas legal. dava para fazer. Dá você fazer uma aula ali muito bem feita e colocar restaurantes, bares, fazer um negócio movimentado. Como nas grandes capitais. Exatamente, um porto legal para se tornar um ponto turístico de fato. E a população gosta disso. E voltar, gosta. né, candidato? Voltar àquela época que você podia deixar seus parentes lá no cais, você ia até lá no barco. Pois você é. não pode mais privar as pessoas de... Ali, e tem uma placa dizendo ali, Porto da cidade de Manaus. Pois Você já viu? Já. E você assim, e é um lugar tão agradável de você. E tem até alguns restaurantes lá, mas você pode imaginar uma orla linda ali, você fazendo, então até chegar no Educandos e dar a volta. É um negócio maravilhoso. De Mas, frente pro Rio Negro. mas aí é um projeto da prefeitura, não é o vereador que vai dizer pro prefeito Mas fazer. você Você pode propor, você pode, olha, numa conversa, né? Olha, vamos. Mas é o prefeito que vai dizer. Isso envolve um custo muito alto. No deve caso, estar previsto. No caso, o senhor está apoiando Ricardo Nicolau. O seu candidato lá. No caso, o Ricardo Nicolau ganha a prefeitura de Manaus. Propõe com o maior prazer, eu tenho certeza. Será que ele... Olha, porque eu digo assim, a pessoa que fizer aquilo ali, nunca mais ele perde a eleição. Vou falar, ele vai surpreender muita gente do ponto de vista da gestão moderna. O Ricardo Nicolau é uma pessoa capacitada e preparada para fazer diferente do que já foi feito. Eu digo, não é falar mal de ninguém, até porque nós tivemos muitos prefeitos bons, erros e acertos, né? Tem político que acertou, que errou, prefeito bom, prefeito que não foi tão bom, né? Não cabe mais julgar. O julgamento é a urna. Né? Você tem oportunidades, é o voto que vai julgar. Novembro, né? É o povo que julga qual é o vereador que volta, que não volta, qual é o vereador que entra, que não entra, né? O povo que decide. E assim, ele vai dar para a gente uma grande mostra de uma gestão moderna e voltada para o lado humano, né? Não só cuidando da saúde, como ele muito bem cuida, mas do cidadão como um todo. Eu tenho certeza disso. E uma proposta como essa, ela demanda tempo de preparação, um estudo muito grande ali da área e dinheiro. Porque vai ter que... Então tem que ser muito bem, porque é a longo prazo, muito bem planejado. Então, assim, é uma proposta interessante, mas que tem que ser bem estudada e a longo prazo eu acredito que ela consiga. Assim como a Ponta Negra já melhorou bastante, já mudou bastante, né? Já valorizou mais. Bom, o nosso tempo está se indo, né? E sempre nós encerramos o programa com um ping-pong, candidato. Claro. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Não é isso, Francis? Então, o que o senhor faria? Se o senhor tem algum projeto, algumas propostas, como melhorar a vida da população em relação à saúde? Então, como eu já falei agora há pouco, né, na questão da UBS, que é aquela atenção primária à população, além dos médicos normais que a gente já tem que ter essa outra parte envolvendo nutricionista, fisioterapeuta, que é a população, e fonoaudiólogo também. São 3 pontos importantes: fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nutricionista, porque dá um acompanhamento mais reforçado na população. E outra, muita campanha de prevenção, de fazer exames, de você poder fazer com que a população se sinta à vontade de ir na UBS e ser bem atendido, que eu acredito que pelo servidor público já é feito. Mas você dando uma melhor estrutura para as UBS, você vai desafogar os grandes hospitais. Na área do transporte público, aí é um ponto bem complexo, né? Porque isso é uma caixa preta que cabe ao prefeito resolver e cabe ao vereador cobrar, né? Exigir dele que seja feita a melhoria e acompanhar. Segurança pública. No caso da prefeitura, né, é importante essa questão de exigir do governo do estado o melhor policiamento na cidade de Manaus e a questão do guarda municipal. Haver um debate em cima disso, de que maneira que eu posso oferecer ao guarda municipal melhores condições, seja fazendo um concurso público para atrair mais pessoas preparadas e capacitadas. Você tem que capacitar o guarda municipal, sendo armado ou não. Educação pública é a sua área. Pois é um dos principais pontos que a gente vai bater, né? Fazer com que o Fundeb seja de fato aplicado naquilo que é 60% destinado ao professor e os outros 40% na melhoria da infraestrutura e os nossos projetos de melhoria da sala de aula com essas disciplinas novas, né? Empreendedorismo e educação financeira, né? Para que o aluno possa se desenvolver melhor e ter oportunidades boas no futuro. Na cultura? Pois a cultura apoia principalmente eventos dentro dos bairros, né, os eventos folclóricos, e dá abertura a novas modalidades de cultura, como o freestyle e a batalha de rima. A juventude manauara gosta da batalha de rima, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho vários alunos que participam, e é um evento maravilhoso em que você tira o jovem da rua, e é um trabalho de conscientização, porque é uma música e um debate crítico, né? Então a gente quer muito apoiar projetos nesse sentido. Turismo e meio ambiente.
Então, né, como já foi dito anteriormente, né, a gente precisa ouvir de fato aquelas pessoas que têm essa especialização do turismo para que a gente possa ser essa voz, essa força na Câmara para que o turismo possa voltar. E em relação ao meio ambiente, é fazer com que Manaus cresça com a mobilidade urbana, preservando o meio ambiente e cuidando da limpeza da cidade e da arborização. É importante que Manaus seja arborizado. Então, né, tem vários pontos da cidade que é importante que a prefeitura faça a arborização. Eu fiz essa pergunta sobre o meio ambiente, candidato, porque nós sabemos que nós temos um lixão lá na estrada, ali, né, que já não suporta mais. E aí o que está acontecendo em Manaus é que as pessoas estão depositando, principalmente esse pessoal que não gosta de ir lá na barreira, estão depositando nas áreas verdes. Ali onde que eu moro, ali no Conjunto Petro, tem uma área ali, entendeu? Que a gente até colocou uma câmera agora lá para pegar, né? É de madrugada, eu sei que é de madrugada. Mas aí a falha é de quem? Da prefeitura, do poder público, né? Então, assim, o vereador, ele não vai ser o salvador da pátria. Ele não vai resolver todos os problemas, ele vai estar atento a essas situações e propor, e ao mesmo tempo cobrar da prefeitura, porque é papel dela. Ela que tem que fazer esse papel. Então, assim, diante das brechas que infelizmente o poder público tem deixado, as responsabilidades estão sendo transferidas, né? E não é assim. Saneamento básico? Que é uma outra situação que a prefeitura precisa estar atenta. A cidade de Manaus, boa parte dela não tem saneamento. Né? E aí que eu digo, o projeto tem que vir da parte de quem? Da prefeitura. A prefeitura, o prefeito é ele quem comanda a cidade. Né? O prefeito precisa ter projetos nessa área, porque o vereador, não é ele que vai executar, não sou eu que vou fazer o projeto, que vai dizer para a prefeitura como é que ele vai botar saneamento básico. O que eu vou dizer a ele é onde precisa. É oferecer ele, olha, o prefeito, tal área está com deficiência de infraestrutura, de saneamento básico. De que forma que a prefeitura vai resolver esse problema? Que é um problema seríssimo, né? Candidato, nosso tempo está terminando. Deixamos de lhe perguntar alguma coisa que o senhor gostaria de responder? Talvez, assim, enfatizar o que é o papel do vereador de fato, né? Porque, assim, é claro que o vereador ele tem que estar atento a todas as demandas da cidade. Mas o principal papel do vereador é de fiscalização. O senhor será esse fiscal? Com certeza, ele é o fiscalizador do executivo, de quem vai executar. É aquele que, quando sair o orçamento anual, que ele tem que aprovar, ser aprovado pela Câmara, ele vai ver onde é que o dinheiro público vai ser aplicado e, a partir daí, ele vai propor ao prefeito alguma alteração, ou aprovar ou não. E no ano seguinte, ele fiscalizar se está sendo bem utilizado. Né? Esse é o principal papel dele. E a partir das visitas que ele faz nos bairros, ou que ele receba a demanda da comunidade, propor situações que possam resolver os problemas. Né? Ele não vai ser o salvador da pátria. Né? Ele vai ser um colaborador que vai ser a voz do povo diante do executivo. O senhor falou em fiscalizar, candidato. Nós temos 41 vereadores ali, muitos deles estão tentando a reeleição e não se fez um projeto para a cidade de Manaus, não foi aprovado um projeto. Muitos deles deixaram a população que nos colocaram lá de costas para apoiar muitas das vezes, para ficar no lado de uma pessoa que está na frente da prefeitura, né? Vai dizer, então o senhor não vai ser um desses vereadores, o seu papel vai ser fiscalizar o executivo. Nada impede de que, se você seja do lado do prefeito, que você continue fiscalizando. Diga, olha, prefeito, em tal área nós estamos errando. Por que a gente não pode melhorar? Ele não precisa tapar os olhos. Isso, acredito, até beneficia o prefeito, porque muitas vezes o prefeito não é só ele que decide, tem o secretariado dele que trabalha também, e às vezes faz coisas erradas que o prefeito não está observando. E você, como fiscalizador, pode, olha, nesse ponto estamos fazendo errado, então como é que a gente pode melhorar? Né? Agora, ele não pode se omitir, porque senão daqui a 4 anos ele é julgado, e cabe ao povo o quê? Não botar de volta, seja eu, seja qualquer outro candidato. Né? Eu assisti uma entrevista daquele prefeito de Colatina, lá ele falou assim, na entrevista que ele deu, agora recente, ele falou assim, dizendo assim, se existe corrupção dentro da prefeitura, o culpado, muitas das vezes, é o eleitor que colocou o vereador lá. Você está transferindo, né? É a responsabilidade. E também por parte dos vereadores, porque se tem corrupção, os vereadores estão sabendo. Olha lá, a corrupção é um desvio de conduta. Isso é inerente do ser humano. Né? Então, assim, aquele ser humano que é corrupto, ele tem um desvio de conduta seríssimo. E aí tem o que é o corrupto e tem o que é o omisso. Né? Exatamente, nós não podemos ser esse omisso. Se eu sei que algo de errado está acontecendo, eu não posso me omitir, independente de quem seja. Se de fato eu consigo provar que há um desvio de verba, que há alguma coisa que não está correta, o vereador não pode ficar calado.
né? Ele tem que ir, e além do próprio prefeito, tem os secretários também que são fiscalizados. Né? A gente sempre quer acreditar de que quem está lá no poder público, quem está no executivo, está fazendo a coisa certa. Fazendo o melhor pela população. A gente, como eu digo, a gente nunca pode medir pela régua do pior. A gente está tão desacreditado que a gente acaba achando que todo mundo que está lá é ruim. Né? Quando a gente generaliza. E quando a gente tem que dar as oportunidades, e a partir do momento que você fiscaliza e observa que tem um trabalho sério, não tem por que você se preocupar. Mas não pode se omitir. Você não pode. Justamente. O senhor, como candidato, vamos supor, vamos dar um exemplo. Vamos lá. Vereador 2021, se Deus quiser, estaremos lá. Professor e vereador da cidade de Manaus. Né? O que o senhor falaria para esses jovens, porque essa vai ser uma campanha diferente, o senhor sabe disso? Já está diferente. Porque a população vai saber quais são os vereadores que ela realmente vai colocar lá. Porque não tem mais aquela ajuda do partido puxar o fulano para cá, né? O que vai é o que tiver mais voto. Né? Não, ainda tem a proporcionalidade. Não, sim. O seu partido, o seu partido faz 2 vereadores. Quem sabe 2, 3, a gente não tem bola de cristal. 2 vereadores, né? A última pesquisa, Rosa, que a gente pesquisou... 2 a 3 vereadores. 2 a 3 vereadores. A gente sabe, né? Claro, sim. As projeções... Mas os que vão é o que tiver mais voto, na verdade. Sim, dentro do partido. Sim. Porque não existe, mas só tem coligação entre o majoritário. Sim. O que acontece? São os candidatos do próprio partido, né? Que a gente diz, né? Os candidatos do próprio partido, ao mesmo tempo que são concorrentes, são aliados. Porque quanto mais votos você tiver, mais pessoas daquele partido entram. E no nosso caso do PSB, que eu reafirmo e tenho toda plena confiança nos nossos candidatos, são pessoas sérias e comprometidas. E digo, talvez seja um partido em que você vai ver mais propostas pé no chão. Você não vê por parte dos nossos candidatos propostas fantasiosas. Eu digo isso sem nenhum receio, né? Porque meus colegas de partido não são meus concorrentes, são nossos aliados. Aquele que ganhar, tenho certeza que fará o melhor pela população de Manaus. Né? Então, o que é importante é que a gente esteja atento a o que eu vou fazer lá em 4 anos. Se eu vou querer ficar lá encostado, ou se eu de fato vou querer que minha trajetória continue e eu mostre que eu tenho essa capacidade de estar lá à frente, colaborando na solução dos problemas da cidade. Como eu digo, é que eu reforço, o vereador não é o salvador da pátria, nem o prefeito é o salvador da pátria. Mas o prefeito é o executor, é ele que vai direcionar a Manaus daqui a 4 anos. E o vereador vai ser esse cara que vai cobrar e vai estar do lado dele colaborando nessa mudança que a gente tanto quer para a cidade de Manaus. Professor, 3 minutos para suas considerações finais. Então, né, primeiro agradecer muito, Rosa Francis, pela conversa, muito agradável, né? Temas importantes e relevantes, né? É importante a gente ter esse contato e saber ouvir e aprender também, porque a gente não tem resposta para tudo e solução para tudo, não tem, né? É muito tranquilo que, diante de um problema que surja na cidade, se eu não me sentir capacitado em falar, em debater, eu chamar quem entenda para ouvir, para entender, fazer uma audiência pública e levar essa pessoa para ela falar do problema, né? Porque a gente não sabe, como professor, você muito bem disso, a gente não é o dono da verdade. Né? Então é muito importante esse diálogo, é importante você estar à disposição da população. Né? Então, como vereador, essa nossa bandeira, né, da juventude, do esporte e da educação será muito forte. A gente vai brigar, lutar muito para que isso melhore na cidade. Mas não significa que a gente não vai olhar pela saúde, pela mobilidade urbana, pelo turismo, pelo meio ambiente. Né? O olhar é aberto a toda a cidade de Manaus. Por isso que é importante que a gente esteja aberto à população, receba a população e saia do gabinete, visite os bairros. E daí aquele meu desejo de continuar sendo professor. Porque eu vou estar lidando com jovens de várias zonas da cidade, de vários bairros da cidade, que pegam ônibus, que usam a casinha da saúde, que participam das atividades ao longo da cidade. Eu vou saber direto da boca deles que problemas que a cidade tem e de que forma que eu, como vereador, fiscalizador e que vou propor projetos e soluções para a cidade de Manaus, posso colaborar nesse sentido. Tá? Então fica aqui meu muito obrigado a todos que acompanharam. Precisando, siga lá nas redes sociais, @prof.ali, né? ALI, A2SI. Estamos abertos a conversas, fiquem muito à vontade, curte lá, comenta, propõe. E não esquece, né? A mudança tem nome. É Professor Ali 40001 e Ricardo Nicolau 55. Então tá aí, você conheceu as propostas aqui do professor Ali, conhecer um pouco da sua trajetória, você fica à vontade, você passa a conhecer os candidatos e conhecer principalmente suas propostas, né?
o que ele tem para oferecer em prol da melhoria da população de nossa cidade. Certo, Francis? Amanhã voltaremos nesse mesmo horário aqui, a partir das 15 horas, com outro entrevistado. Amanhã nosso entrevistado é o Joaquim Felipe, ele que também é do PSB, ele que também vai estar aqui amanhã falando de suas propostas. E lembrando que você pode participar pelas nossas redes sociais, não é isso? Pelo nosso Face, pelo Instagram, né? Também na Rádio Web Amazônia Sem Fronteira está ao vivo e lá no portal amazoniasemfronteira.com.br, dona Rosa. Isso mesmo, obrigada a Mário Brandão, que hoje nos deu apoio aí, o Eric Cachoeira, que está ali, que hoje veio fazendo uma visita, ao outro assessor que também está ali, o nosso colega aqui, muito obrigada a todos vocês, e amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.